E se eu te dissesse que durante toda a sua vida você carregou um segredo, uma chave mestra para um tipo de vitalidade que a maioria das pessoas só sonha em ter? Imagine um interruptor biológico, um portal oculto sob a sua pele que, uma vez ativado, libera uma cascata de energia pura, clareza mental e uma força que você acreditava ter perdido para sempre. Isso não é ficção científica. É uma verdade antiga, um conhecimento preservado por milênios que agora está vindo à tona. Não estamos falando de suplementos caros, dietas impossíveis ou rituais que levam anos para dominar. Estamos falando de um ponto específico, um lugar tão sutil no seu corpo que você provavelmente nunca prestou atenção. E, no entanto, ele pulsa com um poder imenso. Então, se você já se sentiu cansado sem motivo, sobrecarregado ou como se tivesse perdido aquela energia vital da juventude, preste muita atenção. O que estou prestes a revelar não é apenas uma técnica, é a recuperação de um poder que sempre foi seu. Se você está pronto para despertar essa força, repita comigo: meu corpo é meu templo. Pois quem tem saúde, tem esperança. E quem tem esperança, tem tudo. Pense sobre isso por um instante. No auge do Antigo Egito, uma civilização obcecada pela vida, pela morte e pela eternidade, o deus Thoth, o escriba divino, o arquiteto da sabedoria, registrou em hieróglifos sagrados os segredos para transcender as limitações humanas. Ele não falava apenas de rituais e magia externa, mas ensinava que o corpo humano é o templo mais sagrado de todos, um microcosmo do universo repleto de passagens ocultas e centros de poder. Thoth sabia que a imortalidade não era apenas um conceito espiritual, mas um potencial latente dentro da nossa própria biologia, aguardando para ser despertado. Ele mapeou o corpo como um reflexo do cosmos, compreendendo que as chaves da energia divina estavam inscritas na própria carne. Agora, viajemos através do tempo e do espaço até o outro lado do mundo. Na antiga China, enquanto os faraós erguiam pirâmides, sábios e guerreiros faziam uma descoberta paralela de poder inimaginável. Sem qualquer contato com os egípcios, eles também mapearam o corpo humano, não com hieróglifos em pedra, mas com uma precisão anatômica impressionante. Descobriram uma rede de rios invisíveis de energia, e ao longo desses rios, pontos específicos que funcionavam como portais capazes de regular o fluxo da força vital. Entre esses pontos, um se destacava como o mais crucial, uma fonte de energia tão confiável que permitia a soldados exaustos marchar por dias, como se movidos por uma bateria interna inesgotável. O mais impressionante é a convergência dessas duas tradições de sabedoria. Duas civilizações monumentais, separadas por desertos, montanhas e oceanos, sem internet, sem livros compartilhados, chegaram à mesma verdade fundamental. Existe um código de acesso para a vitalidade máxima escondido dentro do corpo humano. Elas podem ter usado nomes e símbolos diferentes, mas a essência do conhecimento era a mesma. Como se a própria natureza, a estrutura divina do corpo humano, sussurrasse o mesmo segredo àqueles que tivessem paciência e sabedoria para ouvir. Essa descoberta compartilhada não é uma coincidência histórica, mas uma prova de que estamos diante de um princípio universal da existência humana. E o mais surpreendente é que essa chave, esse ponto de poder, não está trancado em um cofre, nem guardado em um templo perdido, nem reservado a uma elite escolhida. O segredo da energia vital, a verdadeira fonte da juventude que tantos buscaram em fontes e elixires, sempre esteve mais perto do que se imaginava. Ela não está fora de você, não é algo que se compra ou conquista. É parte de você, uma tecnologia biológica inata, presente agora mesmo, aguardando apenas o seu toque, a sua atenção, para finalmente ser ativada e liberar o potencial para o qual foi criada. A grande questão que resta:
O mistério que conecta o escriba dos deuses egípcios aos guerreiros taoístas. Não é mais se esse poder existe, mas como eles o descobriram. O que eles enxergaram na natureza humana, que nós, com toda a nossa tecnologia moderna, ainda não conseguimos perceber. Como é possível que duas culturas tão distintas e distantes tenham identificado não apenas um conceito abstrato de energia, mas um ponto específico, uma localização anatômica precisa como a chave mestra da longevidade e da vitalidade? A resposta a essa pergunta nos conduz a uma jornada ainda mais profunda, revelando a conexão perdida entre esses dois corpos de sabedoria. O ponto que desafia o cansaço, o cruzamento da energia vital, essa fonte de poder que os antigos descobriram, recebeu um nome na China que, por si só, já carrega uma promessa de força: Zhu San Li. A tradução pode parecer simples, mas carrega o peso de uma lenda. Zhu significa perna e San Li se traduz como 3 milhas. A história passada de geração em geração conta que os soldados da China Imperial, após longas marchas que deixariam qualquer homem comum exausto, conheciam um segredo. Eles paravam, massageavam um ponto específico da perna e, quase como por magia, sentiam uma nova onda de energia percorrer seus corpos, dando-lhes força para caminhar mais 3 milhas. E depois, mais 3 e mais 3. Imagine o impacto disso em um mundo sem veículos motorizados, onde a resistência de um exército determinava o destino de impérios. Isso não era apenas um truque mental ou um efeito placebo, era um recurso tático, uma vantagem biológica tão significativa que o conhecimento desse ponto era considerado estratégico. Mas seu uso não se limitava aos campos de batalha. Os textos clássicos da medicina chinesa, como o lendário Huangdi Neijing, o cânone interno do Imperador Amarelo, descrevem o Zhu San Li não apenas como o ponto da resistência, mas como o ponto da longevidade e o ponto das 100 doenças. Para os monges taoístas, que buscavam não a conquista de terras, mas a conquista de si mesmos, o Zhu San Li era uma ferramenta essencial em suas longas horas de meditação, quando o corpo precisava permanecer imóvel e, ainda assim, cheio de energia. Estimular esse ponto era crucial para manter a vitalidade interna e aprofundar a conexão espiritual. Para os guerreiros antes do combate, ativar o Zhu San Li trazia não apenas força física, mas também clareza mental e coragem inabalável. Acalmava o medo e focava a intenção. Eles sabiam que esse ponto era uma chave mestra tanto para o corpo quanto para a mente. A sabedoria antiga localizava esse ponto no meridiano do estômago, um dos canais de energia mais importantes do corpo. Mas aqui, a palavra estômago tinha um significado muito mais amplo do que apenas o órgão digestivo. Na visão taoísta, o meridiano do estômago governa nossa capacidade de digerir a vida em todos os níveis. Ele processa não apenas os alimentos que comemos, mas também as informações que recebemos, as emoções que sentimos e as experiências pelas quais passamos. Um fluxo saudável por esse meridiano significa mente clara, emoções equilibradas e corpo forte. O Zhu San Li, sendo um ponto mestre desse canal, tornou-se o guardião supremo da vitalidade. O que os antigos talvez não pudessem explicar em termos bioquímicos, compreendiam perfeitamente em termos energéticos. Sabiam que esse ponto era a chave para a resistência, a força e a longevidade. Mas o que eles apenas começavam a entender era o verdadeiro mecanismo por trás desse poder. Por que exatamente esse ponto? O que acontece em um nível mais profundo quando ele é ativado? Descobriram que o poder do Zhu San Li não se limitava a combater a fadiga física. Ele afetava algo muito mais fundamental, algo conectado à própria essência da nossa energia emocional e mental. A lenda das 3 milhas é apenas a ponta do iceberg. Ela fala sobre resistência física,
Mas o verdadeiro poder desse ponto está na sua capacidade de reabastecer a força interior, a resiliência diante dos desafios da vida. Ele não apenas te dá energia para andar mais 3 milhas, mas para enfrentar mais um dia difícil, superar outro obstáculo emocional, continuar quando tudo parece perdido. E para acessar esse poder, o primeiro passo é algo que qualquer pessoa pode fazer agora mesmo: encontrar a localização exata desse tesouro escondido dentro do próprio corpo. O mistério se resume a isso. Onde está esse ponto lendário? Onde está essa fonte de energia que os antigos guardavam como um tesouro? A boa notícia é que você não precisa de um mapa antigo, nem de um guia espiritual para encontrá-lo. O mapa é o seu próprio corpo. A localização é precisa, e eu vou te guiar passo a passo, de um modo impossível de errar. É mais simples do que parece. E no momento em que você o encontrar, seu corpo lhe dará um sinal, uma sensação sutil, um reconhecimento de que um portal importante finalmente foi tocado. Vamos fazer isso juntos. Agora, sente-se confortavelmente em uma cadeira, com os pés firmes no chão. Escolha uma das pernas e dobre-a em um ângulo de 90 graus, como se estivesse sentado normalmente. Agora, use a mão oposta. Se você dobrou a perna direita, use a mão esquerda. Coloque a palma da mão sobre o joelho, com os dedos apontando para o pé. Seus dedos naturalmente repousarão sobre a parte superior da canela. É aqui que a mágica acontece. Mantenha sua mão nessa posição. O ponto que estamos procurando, Zhu Sanli, também conhecido como ST36, está localizado exatamente onde a ponta do seu dedo mínimo toca. Para ser ainda mais preciso, ele fica 4 dedos abaixo da base da patela, rótula, e um dedo de distância para fora da borda da tíbia, o osso da canela. Você sentirá uma pequena depressão nesse local, um ponto mais sensível do que as áreas ao redor. Não é doloroso, mas tem uma sensibilidade profunda e distinta. Pressione esse ponto agora com a ponta do polegar ou do dedo indicador. Aplique uma pressão firme, mas sem causar dor. O que você sente? A maioria das pessoas descreve uma sensação que não é nem dolorosa nem cócegas. É algo diferente, quase como uma faísca elétrica suave ou um eco que se espalha pela perna. Esse é o seu sistema nervoso confirmando que você acertou o alvo. É o seu corpo dizendo: "Olá, eu sempre estive aqui, esperando por você." Você acaba de encontrar um dos pontos de acupressão mais poderosos que existem. Esse ponto não foi escolhido por acaso. Ele é um verdadeiro cruzamento energético no corpo. É exatamente aqui que a energia que seu corpo extrai dos alimentos e do ar, chamada de energia pós-natal na medicina chinesa, é refinada e transformada em vitalidade pura, a qual é então distribuída para nutrir todos os órgãos, tecidos e células. Ativar esse ponto é como abrir as comportas de uma represa, permitindo que um fluxo intenso de energia nutritiva invada o seu sistema, reabastecendo suas reservas e fortalecendo seu organismo de dentro para fora. Mas como em todo grande segredo, saber o local é apenas o início da jornada. É o primeiro passo para destrancar a porta. O verdadeiro poder não está apenas em encontrar o ponto, mas em aprender a girar a chave. O modo como você o ativa, a intenção que coloca e a frequência com que o faz são os elementos que transformam um simples toque em um ato de alquimia interior, capaz de liberar todo o potencial que esse ponto contém. Para entender como isso realmente funciona, precisamos observar a ciência por trás dessa antiga magia. A pergunta que sua mente lógica deve estar se fazendo agora é: por quê? Por que um único ponto na perna, por mais preciso que seja, teria um efeito tão profundo e abrangente em todo o corpo? Parece magia, parece folclore. Mas e se eu te dissesse que a ciência moderna,
com seus instrumentos sofisticados e metodologia rigorosa, está finalmente começando a mapear o que os antigos sábios já sabiam por pura intuição e observação. A magia de ontem está se tornando a ciência de hoje, e as descobertas são fascinantes, validando a sabedoria ancestral. Estudos científicos realizados em diferentes partes do mundo começaram a investigar os efeitos da estimulação de pontos de acupuntura, e o ST36 está entre os mais pesquisados. O que descobriram é impressionante. Estimular esse ponto influencia diretamente o sistema nervoso autônomo, o painel de controle do corpo, responsável por funções involuntárias como os batimentos cardíacos, a digestão e a resposta ao estresse. Sua ativação ajuda a equilibrar os dois ramos do sistema nervoso, o simpático, luta ou fuga, e o parasimpático, descanso e digestão, tirando o corpo do modo de alerta constante e levando-o a um estado de recuperação e cura. Mas vai ainda mais longe. Pesquisas mostram que massagens no S36 modulam a resposta imunológica do corpo, aumentando a atividade das células de defesa. Em nível hormonal, sua estimulação ajuda a regular o cortisol, o principal hormônio do estresse, que quando cronicamente elevado causa exaustão, inflamações e envelhecimento precoce. Além disso, influencia a liberação de endorfinas, os analgésicos naturais do corpo, o que explica por que a ativação desse ponto pode aliviar dores e gerar uma sensação profunda de bem-estar. E se você quiser ir além, muito além, e compreender como essa energia vital pode ser canalizada não apenas para curar o corpo, mas também para manifestar conscientemente a realidade que deseja, então precisa conhecer o manual mais poderoso já escrito sobre vibração e criação consciente, o seu Eu Superior. Este não é um simples livro de espiritualidade. É um guia prático de manifestação, baseado nos ensinamentos herméticos de Thoth, nas tábuas de Esmeralda e nas leis do Kybalion. Dentro dele, você aprenderá como usar a energia do corpo e da mente para alterar o campo vibracional, criando mudanças reais e tangíveis em sua vida. Lá estão reunidos os rituais quânticos e práticas ancestrais, capazes de transformar pensamento em matéria, elevar sua frequência e alinhar sua consciência à vibração da prosperidade, do amor e da plenitude espiritual. Se aplicar apenas uma parte do que está lá, você sentirá o fluxo da energia vital, essa mesma que os antigos despertavam, começar a trabalhar a seu favor em poucos dias. O universo não responde à força, responde à vibração. E este livro é o mapa direto para essa vibração. O acesso ao manual Seu Eu Superior está no primeiro comentário fixado. Desça um pouco a tela, garanta o seu exemplar enquanto ainda está disponível e comece hoje mesmo a despertar o poder de manifestação que sempre existiu dentro de você. O mesmo poder que os antigos chamavam de energia vital. A ciência moderna começa agora a confirmar o que os sábios de milênios atrás já sabiam. Esse ponto funciona como um verdadeiro centro de comunicação, enviando sinais para o cérebro e para os órgãos. Do ponto de vista da medicina chinesa, porém, a explicação é ainda mais elegante. O ST36 é o Hi Point, o ponto de comando do meridiano do estômago. Pense no seu sistema digestivo não apenas como um processador de alimentos, mas como sua principal fábrica de energia. O sistema responsável por transformar o que você come e bebe na força vital que te mantém de pé. Quando essa fábrica entra em colapso por causa do estresse, da má alimentação ou da exaustão, todo o organismo entra em crise. Ativar o ST36 é como chamar o gerente geral dessa fábrica e dar a ordem para otimizar a produção, fortalecer a digestão e garantir que a energia seja distribuída com eficiência para onde é mais necessária. É por isso que seu efeito é tão abrangente. Ele não trata apenas um sintoma, atua na raiz da produção energética do corpo.
Quando você fortalece o sistema digestivo no sentido mais amplo, não está apenas melhorando a absorção de nutrientes, mas também fortalecendo sua capacidade de digerir o estresse, processar emoções e se adaptar aos desafios do cotidiano. É por isso que os antigos o chamavam de ponto da longevidade. Um sistema digestivo forte, segundo eles, é o alicerce de uma vida longa e saudável. Ativar o ST36 é como pressionar o botão de reinício desse sistema fundamental. No entanto, mesmo com toda essa explicação científica e energética, ainda estamos apenas arranhando a superfície. Sua função mais impressionante e talvez a mais relevante para o nosso mundo moderno e caótico não é apenas física. A ciência pode explicar a regulação hormonal e a resposta nervosa, mas a sabedoria ancestral aponta para um efeito ainda mais profundo. Um efeito que toca diretamente o campo emocional. Sua função mais poderosa pode estar em atuar como um interruptor direto dos estados de ansiedade e preocupação que nos paralisam. Você conhece bem essa sensação. Aquele nó no estômago, aquele peso no peito que parece se instalar quando a ansiedade surge ou quando a preocupação não te deixa descansar. Essa sensação física não é apenas imaginação, é o centro de energia, conhecido em muitas tradições como plexo solar, saindo do equilíbrio, contraindo-se. É como se um sol que deveria brilhar dentro de você fosse subitamente coberto por nuvens densas e escuras, drenando sua energia, clareza e vontade de agir. Você se sente pesado, perdido, paralisado. É exatamente aqui que o ponto ST36 revela sua função mais sutil e talvez a mais transformadora. Ele atua diretamente nesse estado emocional. Sua conexão com o meridiano do estômago o liga energeticamente a todo o sistema digestivo e ao plexo solar. Massagear esse ponto na perna envia uma onda de energia calmante e reguladora para cima, alcançando esse centro emocional congestionado. É como uma brisa fresca e vigorosa que começa a dissipar as nuvens escuras da preocupação e do medo, permitindo que a luz do seu sol interior volte a brilhar. A tensão acumulada começa a se dissolver. É por isso que os antigos guerreiros o utilizavam. Eles sabiam que a verdadeira batalha não era apenas contra o inimigo externo, mas contra o inimigo interno, o medo, a dúvida, a hesitação. Um guerreiro fisicamente cansado ainda pode lutar com o coração, mas um guerreiro cujo espírito está quebrado já está derrotado antes mesmo de começar a luta. O ST36 não dava apenas força às pernas, devolvia força ao espírito. Ele reacendia a centelha da coragem, a chama da determinação. É um ponto que ancora a mente e estabiliza as emoções, devolvendo a sensação de controle e confiança. Sob essa perspectiva, a verdadeira juventude, a juventude eterna prometida nos textos antigos, não está na ausência de rugas ou de cabelos grisalhos. É um estado de resiliência emocional e mental. É a capacidade de se regenerar, de não ser esmagado pelos desafios, de manter o entusiasmo e a curiosidade pela vida, independentemente da idade cronológica. A juventude é um espírito que se recusa a endurecer em amargura ou cinismo, e o ponto ST36 é uma ferramenta física para cultivar esse estado mental, uma forma de intervir diretamente no hardware do corpo para alterar o software da mente. Ao estimular esse ponto, você pratica uma forma de alquimia. Transforma a energia densa e pesada da preocupação, do medo e do excesso de pensamento em uma energia mais leve e sutil de serenidade, clareza e presença. Você está literalmente ajudando o seu corpo a digerir emoções tóxicas que, de outra forma, permaneceriam presas, causando doenças e envelhecimento precoce. É uma limpeza energética que começa com um simples toque, mas ressoa por todo o seu ser, acalmando a mente e suavizando a alma. Agora você entende que esse ponto é muito mais do que um analgésico ou um estimulante.
Ele é uma ponte entre o corpo físico e o corpo emocional. Saber sua localização e função é um conhecimento poderoso, mas o conhecimento por si só não muda nada. A verdadeira transformação acontece quando você o transforma em experiência vivida, em prática consciente. E para isso, existe uma técnica específica, um ritual simples que você pode começar a usar hoje mesmo para transformar todo esse conhecimento em energia real e tangível. O ritual de ativação da energia infinita é o ponto central da prática, o momento em que o conhecimento se transforma em poder real. Este é o ponto de virada para despertar a energia infinita que foi prometida, para ativar o ponto da juventude eterna. Mas uma pressão mecânica e distraída não será suficiente. Isso seria como ter a chave de um cofre e apenas arranhá-la na porta. Você precisa de foco, respiração e, acima de tudo, intenção. Vamos transformar um simples toque em um ritual sagrado de reconexão com a sua própria força vital. É um processo simples, mas profundamente transformador. Primeiro, prepare o ambiente. Encontre um lugar onde possa sentar-se confortavelmente por 5 a 10 minutos, sem interrupções. Pode ser pela manhã, para acender o motor interno para o dia que está por vir, ou à noite, para liberar as tensões acumuladas e preparar o corpo para um sono reparador. Sente-se, feche os olhos por um momento e apenas respire. Pergunte a si mesmo: como estou me sentindo agora? Apenas observe, sem julgamento. Agora, localize o ponto ST36 em ambas as pernas. Como aprendemos anteriormente, a ativação deve ser feita dos dois lados. Na técnica, você pode usar a ponta do polegar, o nó do dedo indicador ou até mesmo um objeto de ponta arredondada. Coloque-o sobre o ponto e comece a aplicar uma pressão firme, mas que ainda seja confortável. Inicie uma massagem circular, movendo-se no sentido horário. Enquanto faz isso, começa a parte mais importante do ritual, a respiração. Inspire profundamente pelo nariz, imaginando que está puxando uma luz dourada e vibrante, cheia de energia, diretamente para o ponto que está massageando. Sinta essa luz preenchendo sua perna. A cada expiração, solte o ar lentamente pela boca e visualize o oposto. Imagine toda a tensão, o cansaço, a preocupação e a energia estagnada deixando o corpo, fluindo como uma fumaça escura que se dissolve no ar. Continue esse ciclo. Inspire a luz dourada da vitalidade, expire a fumaça cinza da exaustão. Permaneça nesse processo de 2 a 5 minutos em cada perna, mantendo a massagem circular e a respiração consciente. Não tenha pressa. Este é um momento de diálogo com o seu corpo. Os antigos mestres conheciam um princípio fundamental: a mente direciona o QI. Para onde você direciona sua atenção, sua energia flui. Por isso, enquanto massageia e respira, mantenha sua mente focada na sensação do toque e na visualização da energia. Sinta o calor se espalhar a partir do ponto. Sinta a vitalidade pulsando. Se a mente se distrair, traga-a suavemente de volta à respiração e ao ponto. Você não está apenas pressionando um músculo, está praticando uma forma de alquimia interna, um ato deliberado de autocura e revitalização. Quando terminar de massagear as duas pernas, permaneça sentado por mais 1 minuto, de olhos fechados. Apenas sinta os efeitos. Perceba as novas sensações nas pernas. A leveza, o calor, um formigamento sutil. Observe também a mudança no seu estado mental. Uma clareza maior, uma calma que antes não estava presente. Você acabou de realizar um ritual de ativação que vem sendo praticado há milênios. Mas a chave para que esse ritual realmente transforme sua vida não está em fazê-lo uma única vez, e sim em integrá-lo ao ritmo da sua rotina. Você não espera ficar forte indo à academia apenas uma vez. Não aprende um idioma lendo apenas uma página.
Da mesma forma, o verdadeiro poder do ponto ST36 não se revela em uma única sessão, por mais intensa que seja. O segredo, a chave que abre a porta da transformação duradoura, está na consistência, na repetição e no ritmo. Seu corpo é uma criatura de hábitos. Ele aprende e se adapta por meio da repetição e responde magnificamente quando é tratado com disciplina e cuidado. A sugestão é simples, mas revolucionária. Incorpore essa massagem de 5 a 10 minutos à sua rotina diária. Trate-a com a mesma importância que dá a escovar os dentes ou beber água. Una-a a um hábito que você já possui. Talvez logo ao acordar, antes mesmo de sair da cama, para começar o dia com energia total. Ou à noite, como o último ato antes de dormir, limpando os resíduos energéticos do dia e promovendo uma regeneração profunda enquanto descansa. A escolha do momento é sua, mas a constância é inegociável. Pense nesse ponto como um amplificador. Ele não cria energia do nada, mas potencializa e otimiza a energia que você já cultiva. Isso significa que, ao combinar a ativação do ST36 com outras práticas saudáveis, os resultados se multiplicam de forma exponencial. Se você o aliar a uma alimentação mais consciente, sono de qualidade, hidratação e respiração profunda ao longo do dia, o poder desse ponto se torna impressionante. Ele eleva todos os seus esforços a um novo nível de eficácia. Cada vez que tocar esse ponto, faça isso com intenção. Lembre-se do que ele representa, sua conexão com a sabedoria ancestral, um lembrete físico da sua capacidade inata de cura e renovação. A cada toque, repita mentalmente uma afirmação simples e poderosa. Eu agora ativo minha fonte de vitalidade. Eu sou forte, eu sou resiliente, eu sou energia. Ao fazer isso, você não está apenas programando a mente, mas também enviando uma instrução clara a cada célula do seu corpo, despertando nelas a memória da saúde perfeita que sempre existiu. Com o passar dos dias e semanas, você começará a notar mudanças sutis, mas profundas. A primeira coisa que a maioria das pessoas percebe é a estabilidade da energia. Aqueles picos e quedas de cansaço que costumavam controlar seu dia começam a se equilibrar. Você se sente constantemente energizado do início ao fim. Sua digestão melhora, sua mente fica mais clara, menos confusa, e sua capacidade de lidar com o estresse aumenta de forma notável. As pequenas coisas que antes te irritavam perdem o poder sobre você. E então, algo ainda mais profundo acontece. Essa prática deixa de ser um simples exercício e se torna parte natural de quem você é. Seu corpo passa a operar em um novo nível de energia e equilíbrio. E a transformação que se segue vai muito além de apenas se sentir melhor. Ela começa a mudar a sua percepção da vida, revelando o que os antigos realmente queriam dizer com juventude eterna. E essa revelação é, acima de tudo, um estado de consciência. A verdadeira juventude é um estado da mente. Após semanas e meses de prática consistente, algo fundamental começa a mudar dentro de você. E essa mudança vai muito além da energia física. O corpo, sem dúvida, torna-se mais forte, mais estável e mais resiliente, mas a transformação mais profunda acontece em um nível invisível. A mente, que antes podia ser um redemoinho de pensamentos ansiosos e preocupações constantes, começa a se acalmar. Aquela névoa mental crônica, a sensação de estar sempre um passo atrás, começa a se dissipar, dando lugar a uma clareza e foco que talvez você não sentisse há anos. Suas emoções também passam por uma recalibração. A ansiedade, que antes parecia um monstro incontrolável, começa a perder a força. Ela ainda pode aparecer de vez em quando, mas agora soa mais como uma voz distante do que como um tirano que dita suas ações.
O peso da preocupação constante começa a se levantar dos seus ombros, sendo substituído por uma sensação de leveza e confiança. Você começa a perceber que tem a capacidade de atravessar as tempestades emocionais da vida sem afundar. Essa é a verdadeira resiliência que os antigos valorizavam tanto. É nesse ponto que você entende a natureza real da juventude eterna. Não se trata de apagar as marcas do tempo do rosto, mas de manter a flexibilidade e a vitalidade do espírito. É a capacidade de se renovar por dentro, dia após dia. É olhar o mundo com curiosidade em vez de cinismo. É sentir o fluxo da vida passando através de você, em vez de lutar contra a corrente. O corpo deixa de ser visto como uma máquina que se desgasta com o tempo e passa a ser compreendido como um rio de energia, em constante movimento e renovação. Ao ativar o ponto ST36 diariamente, você faz mais do que apenas estimular um nervo ou um meridiano. Você envia uma mensagem poderosa a cada célula do seu corpo, despertando nelas a memória da vitalidade original. Está se reconectando com a força serena e poderosa que sempre esteve presente, mas que havia adormecido sob camadas de estresse, cansaço e condicionamento. Esse ponto não é uma fonte externa de energia. Ele é a chave que abre a porta da sua própria usina regenerativa, o seu elo inato com a energia universal que anima toda a criação. A sensação de harmonia, fluidez e leveza é o estado natural do ser humano. É o nosso direito de nascimento. Fomos nós que nos desconectamos dele ao longo do caminho. A prática de ativar o ST36 é um caminho de retorno ao lar, um reencontro com esse estado de equilíbrio e bem-estar. É a demonstração prática de um princípio hermético. Ao cuidar de um pequeno ponto abaixo da perna, você transforma todo o universo acima, em sua mente e em seu espírito. A transformação é holística, completa. E agora, com esse entendimento, você se vê diante de uma encruzilhada. Redescobriu um conhecimento que conecta faraós e mestres taoístas, uma ferramenta de poder que viajou por milênios até chegar a você. Agora você sabe onde está a chave, sabe como usá-la e entende o poder que ela pode despertar. A porta para uma nova realidade de energia e bem-estar está bem diante de você. A única pergunta que resta, e talvez a mais importante de todas, é: o que você vai fazer com essa chave? Neste exato momento, todo esse conhecimento ancestral, essa sabedoria que atravessou desertos e dinastias para te encontrar, repousa em suas mãos. A jornada que começou com o mistério de um interruptor secreto no seu corpo te trouxe até aqui, à beira de uma decisão. E essa decisão é inteiramente sua. Você tem a liberdade de tratar tudo o que aprendeu como uma mera curiosidade intelectual, uma história fascinante, mas que será esquecida na correria de amanhã. Essa é uma opção. O mundo está cheio de informações interessantes que nunca se transformam em sabedoria. Ou você pode fazer uma escolha diferente. Você pode pegar essa chave e usá-la. Você pode transformar essa informação em uma prática viva, um ritual diário que te reconecta ao seu poder mais essencial. Pode escolher honrar o templo do seu corpo não apenas com palavras, mas com ação consciente e repetida. A sabedoria de Thoth e as práticas dos mestres taoístas não são relíquias de museu para serem admiradas à distância. São ferramentas vivas, tão relevantes e poderosas hoje quanto eram há 3.000 anos, apenas esperando para serem usadas. A energia vital infinita e a juventude eterna não são destinos míticos em uma terra distante. Não são fantasias a serem perseguidas. São um estado de consciência, um estado de ser que você pode escolher cultivar momento a momento, respiração por respiração. Começando hoje. O grande segredo nunca esteve realmente escondido.
Se você chegou até aqui, é porque já não é mais a mesma pessoa que começou esta jornada. Você recebeu uma chave, um fragmento de conhecimento que cruzou milênios para te encontrar. Sua jornada de despertar começou. E se este conhecimento ressoou com você, se algo dentro de você reconheceu essa verdade, então deixe registrado nos comentários a frase: "Eu tenho a chave da minha energia". Essa afirmação marca o início do seu compromisso com essa nova consciência. Se você sente que essa mensagem te tocou e deseja ajudar a expandir esse trabalho para que mais pessoas despertem, há uma forma direta de contribuir. No primeiro comentário fixado, você encontrará o link para apoiar este projeto. Qualquer ajuda, de qualquer valor, é profundamente valiosa para que esse conhecimento continue se espalhando. Mas entenda, o simples fato de você ter assistido até o final já é uma grande ajuda. Se puder compartilhar este vídeo com alguém que precise ouvir isso, já estará ampliando essa corrente de consciência. E antes de ir, lembre-se, sua jornada não termina aqui. Há um próximo passo à sua espera. Um novo vídeo foi especialmente selecionado para aprofundar tudo o que exploramos hoje. Clique agora no vídeo que aparece na sua tela e nos encontramos lá.